Temos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O sínodo termina, não é? Então achei melhor nós darmos o fecho do igualitarismo e do sínodo. Quantas vezes nós vimos o Dr. Plínio falar isso? E é da doutrina católica, nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da história. Tudo que foi criado por ele, mas para ele, em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a questão da desigualdade da criação. Nosso Senhor é o ponto monárquico dessa desigualdade. Para a gente entender depois o que é o sínodo. O sínodo é o oposto dessa desigualdade. Meu desenho seria assim, minha ideia. A gente colocar nosso Senhor Jesus Cristo em cima, e depois vem e cria o reino, Deus, né? Pai, Criador. Cria o reino mineral. Mas nosso Senhor está lá em cima, em função dele que está sendo criado. Depois ele cria o reino vegetal. Depois cria o animal. Depois faz o homem. E vem a questão da graça, que eu não sei se o meu termo é teologicamente correto, se a gente pode falar de um reino da graça. Enfim, vamos. Então tá aí. O reino mineral. Seres brutos sem vida. Vegetal, animal e a corte angélica. Essa exposição, ela tem muitos slides. Que eu queria que através dos slides a noção da desigualdade, da perfeição da criação ficasse muito clara para nós compreendermos o que é o pecado de igualitarismo dentro da igreja, que é superior ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. Começamos aí nos granitos polidos. Para frente. As pedras semi-preciosas. Já subimos um degrau. Aqui, um misto das preciosas e semi-preciosas, mais um. Agora, veja bem, isso é o degrau da criação. Não é só porque isso aqui é bonito, não. Essa desigualdade é um reflexo de Deus. Isso aqui é a mensagem da reunião. É um reflexo de Deus, porque as pessoas, no máximo, chegam e dizem, mas isso é bonito. Mas isso é bonito. E é bonito mesmo. Mas só no bonito, isso é um estágio para a gente compreender o quê? A beleza que Deus colocou na criação. O homem, é claro que o homem foi, trabalhou, poliu, né? Daquele comunista, eu acho que foi no debate do Garrodi com o com o cardeal Danielou. O Garrodi era líder, ideólogo do Partido Comunista Francês na época, e ele queixou-se de Fátima, que a igreja precisava abrir mão de Fátima, e eu acho que foi ele também que levantou isso. Que era preciso acabar com a desigualdade, que a hora que acabar com a desigualdade, o homem fica com dificuldade de se reportar a Deus. Para frente. Aqui, saímos das pedras, fomos para os metais. Fiz questão de colocar esse cálice de missa aí, porque é bonito, né? E a igreja colocou o ouro para prata também, mas colocou o ouro para isso, por causa da dignidade do santo sacrifício. Então nós temos metais, o senhor sabe a quantidade de metais que existe. Eu coloquei a sequência, ouro, prata, bronze, depois os metais comuns. Aquela profecia de Daniel, ele fala, a cabeça
Fala da sucessão dos reinos, né? Aqui em cima era ouro, aqui era prata, acho que a parte das pernas era bronze. É uma gradação. Interessante, Sr. Plínio. O Dr. Plínio pega essa profecia de Daniel e aplica a revolução. Isso é um dia interessante, a gente... É uma reunião ele aplicando essa revolução. Pé de barro. Pois é, o pé de barro já é o comunismo. Já é o comunismo. Bom, vegetais. Eu sei que estou parecendo que nós estou chovendo no molhado aqui, mas é para a gente ver que Deus colocou essa gradação tendo em vista o quê? Vou repetir. Tudo foi criado em função de nosso Senhor Jesus Cristo, que iria aparecer na história, não é? Mas isso foi criado para nós nos reportarmos a Ele. Então tá aí. Madeira, mesma coisa. Madeira de lei, porque você sabe, alguém sabe o que é madeira de lei? É só no Brasil que chama isso, madeira de lei. Porque na época de Dom Pedro II, ele fez uma lei regulamentando essas madeiras melhores exatamente para preservar. Então, as madeiras de lei, aquelas madeiras que ele qualificou, que eram jacarandá, peroba, etc., que é chamada madeira de lei, elas tinham uma regra que não acabava no Brasil, inclusive o pau-brasil, que praticamente quase acabou no Brasil. Então, por isso chama madeira de lei, mas só no Brasil. São madeiras mais nobres, que servem para fazer móveis e outras coisas. Lambreios. Nós estamos vendo aqui uma gradação. A perfeição está nessa gradação. Você se lembra o que está dito na FCR. Para frente. Bom, passamos um pouquinho para as flores aqui para ver também. A flor do campo. A flor comum do campo. Tem seu papel? Claro que tem. Claro que tem. Para frente. Estou tentando subir um pouquinho. Cheguei no IP. Não quer dizer que é a flor mais bonita que tem, mas nós vimos aqui uma gradação. Veja bem, o ecologista o que é que faz? Que bonito, olha isso. Mas olha aqui, bonito, hein? Que eu saiba, tem catalogado 13 tipos de IPs. Portanto, 13 cores. É bonito só? Não, é um reflexo de Deus. O dia que nós fizermos os exercícios de transcendência, nós vamos procurar qual é o reflexo de Deus que está aqui. Hoje nós não estamos fazendo o exercício de transcendência. Estamos vendo a gradação. Para frente. Outra desigualdade no reino vegetal é o tamanho das árvores. É a sequoia. São as sequoias. 3.000 anos. Olha que tem 3.000 anos. Sequoias. Este é o nosso Jequitibá. Olha, ele está... olha ali embaixo, ali, ó, as árvores estão ali embaixo. Era conhecido como uma referência de árvore muito alta. E tem os simpáticos pinheiros aí, os ciprestes, né? São bonitos, mas não são do tamanho da sequoia, nem do Jequitibá, mas são bonitos. Tem seu papel. Tem seu papel. Aí eu aproveito para perguntar, quem é que fez as catedrais? Quem é que fez os castelos? O povo. O povo. O povo de Deus. O povo que fez. Veja bem, hein? É o povo, é o cipreste aí. A nobreza inspira, a igreja dá a graça, a nobreza inspira, mas quem realizou tem que ter gente que... Isso se chama-se povo. Papel do povo. Para frente. Também, o dia que nós fizermos o exercício de transcendência, nós vamos procurar qual é a perfeição que a águia espelha. Para frente. Coloquei dois extremos, né? Pensa bem, se fosse só existisse águia ou só existisse beija-flor, aqui estão os peixinhos também. Para frente. Tubarão. Parece quase desenho animado, né? É só para dizer, porque isso tem seu papel na criação. Tem que ser papel, não é só porque esses peixinhos têm que existir para o tubarão comer. Não é isso daí. Se todos os peixes fossem de uma cor só também. Né? Perfeitamente, exatamente. Plano
meramente bruto, o plano vivo, os vegetais, animais, aí depois passa para o homem. Então, nós entramos agora no homem. Nós estamos vendo? É outra hierarquia, é uma hierarquia. Deus está lá no Gênesis. Vamos ler. Façamos o homem, depois ele vai descrever a criação, né? Chega na hora que é preciso criar o homem. Então já existiam os peixes, já existiam os répteis, já existia, estava pronto o quadro, vamos criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, às aves do céu, aos animais selváticos e a toda a terra. Não sei por que ele coloca em separado, e todos os répteis que se movem sobre a terra. Está lá, Gênesis 1, 26. A hierarquia na criação. Criando, chegou na hora que é preciso criar o rei da criação. O homem. Perdão. Uma era histórica que nosso Senhor Jesus Cristo precisa, o verbo de Deus precisa se encarnar para coroar essa criação. É a desigualdade. É a desigualdade. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Aqui, ó. Por isso que Roma, Papa Francisco, quer pegar a pirâmide e virar de cabeça para baixo. Nessa pirâmide de cabeça para baixo, onde é que está nosso Senhor Jesus Cristo? Está escrito aqui. O homem é o rei da criação. Isso é certo. Nele, as desigualdades são mais belas, mais necessárias, mais visíveis do que aonde? Do que nos seres brutos, nos animais. Tinha que ser. Pode ser que a gente não perceba. Não, vejo um homem na rua, um igual ao outro, uma mulher igual a outro, um menino igual a outro, tudo igual a outro, não. As desigualdades no homem têm que ser maiores do que a dos reinos inferiores. Tem que ser. Claro, porque ele tem alma. Por isso ele tem alma. Então a desigualdade é muito maior. Estou frisando isso por quê? Porque quando o sínodo vai lá na frente estabelecer a igualdade entre clérigo e leigo, vai empoderar a mulher. O que ele está fazendo? Ele está pegando a maior criatura, a criatura que tem mais desigualdades, e achatando. Então, vou repetir, toda essa desigualdade é para nós mostrarmos o quê? Mostrarmos como o sínodo está enviesado num caminho igualitário. Desigualdade no gênero humano. A raça negra, olha, é um encanto para nós dizer, é a verdade ou não é? Santa Baquita, né? É um encanto. O encanto, o charme da raça negra aqui, tem os comentários do Dr. Plínio, inclusive acho que Ambientes, Costumes e Civilizações também, sobre a raça negra. Charme está na raça negra. Para frente. Santa Teresinha, branca. Olha aqui, a desigualdade que há entre Santa Teresinha e Santa Baquita é ou não é maior que a desigualdade que há, vamos dizer, entre um cascalho aí da rua e um diamante? Não é uma pessoa. Nós, por falta de análise, por falta de reflexão, podemos achar que não. A desigualdade entre um cascalho e um diamante é muito maior. Não é muito maior. Não pode ser, metafisicamente, pode ser. Estou dizendo isso aí, que eu estou dizendo isso, é que a desigualdade, quanto mais você sobe no reino, quando chega no homem, a desigualdade, ela é mais acentuada. Quando você vai para o anjo, aí então, eu não sei, eu não sou, dizem que cada anjo é como que cada espécie. Então a desigualdade entre os anjos é muito maior. Eu vou repetir, ainda que do ponto de vista de percepção para nós, o diamante
seja tão superior ao cascalho da rua ali, aquele grãozinho que está ali? Falta que eu dei, mas também falta de reflexão, né? Eu acho que é. A variedade, vamos dizer só personalidade, não vou dizer da santidade. A personalidade de uma pessoa para outra é tão grande e a variação do diamante com cascalho é bem menor, só do lado da personalidade. Você tem desde a aparência e você tem desde a santidade, principalmente. E mais outras coisas, né? E tantas outras coisas. Uma pessoa é bem mais complexa, uma célula é mais complexa do que um cascalho. Uma célula. Mais variável do que um cascalho. Isso é exatamente o contrário de uma frase que a gente ouve muito. Dizem por aí que sem igualdade não há justiça. É isso. Mas essa igualdade tiraram aonde? É outro mundo, porque o mundo criado está aqui. O mundo criado está aqui. Essa aqui, ó. Essa criação, essa criação quem é que fez? Quem é o autor da criação? Alguém maior que a criação. Né? Quem é o autor da criação? É Deus. Deus. Então, como é que vai enfiar a igualdade aqui? A criação é isso que eu estou mostrando aqui, por isso que eu coloquei tantos slides. Mas onde é que você vai enfiar a igualdade aqui? O papel da igualdade... Existe a igualdade na natureza, porque a imagem e semelhança de Deus, nós todos somos iguais. Somos diferentes dos acidentes. Tem um slide aqui na frente, quando chegar, o senhor pode fazer o favor de explicar? Tem um slide para explicar isso aí. Isso é igualdade. Todos, como filhos de Deus, somos assim, vamos dizer, Deus trata a igualdade com justiça e tem essa igualdade. Sim. Então você não pode tratar uma pessoa que tem uma posição assim, não sei o que tem, é porque ele vale mais que o outro. Não. Para Deus vale mais as virtudes. E as virtudes são semelhantes. Entendeu? Qual vai ser chegar lá? Chega na hora, nós vamos chegar lá. Chegar lá exatamente o que é a desigualdade, quais são os limites da desigualdade. Por exemplo, a desigualdade que tem entre um Bill Gates e qualquer um de nós, em matéria de dinheiro. George Soros, o outro lá de... Essa desigualdade é inumana, essa não é querida por Deus. Ela é totalmente desproporcional. É como se tivesse na Terra um monte de, sei lá, 100 mil quilômetros de altura e os outros tudo fossem uns montinhos desse tamanho. Essa desigualdade aí que eu estou falando, essa fortuna aí, ela não é querida por Deus. Para frente. Coloquei também um personagem da ordem temporal, Coroação de Carlos Magno. Nós estamos vendo o que aqui? A desigualdade entre os homens. Nós vimos Santa Baquita, vimos Santa Teresinha, estamos vendo agora o Beato Carlos Magno, coroado pelo Papa Leão III, não sei se foi santo, não sei. Está aí. Outro slide. Não foi, não é santificado não, mas era um bom Papa. Mesma coisa, desigualdade. Esse aqui é um fabricante de violino. Ele não é Carlos Magno, ele não é um cientista aqui, é um homem dotado de personalidade que desenvolve violinos lá na Baviera. Desigualdade? Desigualdade. Desigualdade entre ele e Santa Teresinha, não é só porque ele não é santo, não é só isso, não. É maior do que entre um pedregulho e um rubi. Está vendo? Nós estamos preparando... Os slides estão nos preparando para chegarmos na desigualdade que há dentro da igreja. Certo? Mineral, vegetal, animal racional. Que é o homem, depois tem como é que é a desigualdade dentro da igreja. Para quê? Para nós avaliarmos o sínodo, o que o sínodo está operando em matéria de igualdade. Desigualdade entre clero e povo é maior do que qualquer desigualdade que você possa imaginar. Tá certo? O Padre Jorge está lá. Você vai lá e vai um fiel, ajoelha aos pés dele
pode estar em pecado mortal, pode não estar. Se estiver em pecado mortal, a ele, Padre Jorge, pela ordem, foi dado o poder de, perdoando, aquele homem passa de escravo de Satanás para estar de graça e merece o céu. É um pouquinho. Esse poder foi dado a quem? Isso se chama desigualdade dentro da igreja. Está dando para pegar o que é desigualdade dentro da igreja e o que é a maldade da igualdade dentro da igreja? É claro que à primeira vista tem uma baleia. A baleia nem é peixe, né? É um mamífero, né? E tem um lambarizinho ali. Claro, a desigualdade da baleia e o lambari impressiona muito mais. Mas a desigualdade que entre nós e o Padre Jorge, ou um bispo da igreja, é muito maior. Gente, é uma desigualdade de... Diga. Sr. Marcos, a desigualdade entre o clero e o leigo, ela é maior ou menor do que a desigualdade entre a nobreza apontada por Deus e os plebeus? Qual desigualdade que o senhor diria que é maior? Olha, eu estou muito tentado aqui a pedir duas pessoas para que se candidatem a explicar. Elas têm três, tem o seu Anderson também. Eu vou passar só um aspecto. É a questão da dignidade. A dignidade do sacerdote é muito superior do leigo. Então, a arte e a dignidade do clero é maior do que a dignidade do nobre. Certo? O nobre, o nascimento, o mérito dos antepassados, tudo isso é menor. Agora, essa aí, ele é sacerdote, o Papa, por exemplo, ele é obrigado a Cristo. Então, entre o clero e o povo, e entre o nobre e o povo, a do clero é maior até que a do nobre. Então, automaticamente maior. É por isso. É que vem a expressão que a nobreza participa do sacerdócio, né? À sua maneira do sacerdócio. É dado por uma certa analogia. Ou seja, a matriz está onde? Está na igreja. É isso. Mas você tem toda a razão. Isso no livro da nobreza que está ali, o Plínio trata um pouco dessa, do chamado sacerdócio, entre aspas, da nobreza. A Revolução buscou destruir primeiro a nobreza, para depois agora destruir a hierarquia do clero. Não, foi o contrário. A primeira revolução protestante foi contra a hierarquia da igreja. A Revolução buscou primeiro destruir a Protestante, igreja. a primeira. A segunda foi do nobre. Então, não tem como a hierarquia da nobreza se sustentar sem o clero e o clero sem a nobreza? Esse negócio de sustentar já é outro aspecto. Existir. É outro aspecto. Ele falou qual que é maior, né? Desculpa. Ah, sim. Essa aí de se sustentar aí é outro aspecto. Né? Ainda existe uma certa hierarquia dentro da igreja. A igreja não acabou. A igreja vai manter até o fim do século. Mas ela está sendo, com a grande parte dela, deteriorada. Mas existem uns restinhos da igreja ainda. Tá? Sim. À frente. Aqui, vamos pegar um pouquinho agora de desigualdade dentro da igreja. Mais um pouco de aspecto. Aqui temos cartucho. É uma perfeição da igreja, os cartuchos. Que é o cartucho? É uma ordem de monges. Contemplativo, muito rigoroso do ponto de vista de... Mais rigoroso em termos de isolamento, de coisa. Mas é uma forma, veja bem, é uma forma de perfeição dentro da igreja. Outra. Cluny. O dia que tiver aulas aí sobre história, quem sabe, nosso tempo de jovem falava muito a respeito de Cluny, né? A abadia de Cluny. Cluny é a alma da Idade Média. O que inspirou a Idade Média foi a ordem de Cluny. Não vamos tratar agora. Nós estamos só focalizando, assim, dando uma olhada nas desigualdades. Cluny não é cartucho. Cidade, hein? A abadia de Cluny, quando vê os detalhes, é uma verdadeira cidade. Aqui, outra perfeição da igreja.
Nossa Senhora das Mercês e da Redenção dos Cativos. Olha o que está na mão dela lá. Corrente. Veja que perfeição. Nós estamos tratando aqui de desigualdade dentro da igreja. Não vamos fugir, não. Dentro da igreja. Cartuchos, falando do Cluny, ali. Redenção dos Cativos. São Pedro Nolasco, São Raimundo... Não, acho que São Raimundo Nonato também. Então, eram pessoas que se ofereciam para ficar presas lá dos muçulmanos, ser trocadas como reféns. Havia católicos aprisionados pelos muçulmanos, estavam lá, carcerados, e eles se ofereciam, então, para libertar algum cristão que estivesse lá. Veja bem, vamos estender sobre isso, uma forma de perfeição. É isso que eu estou focalizando aqui, uma forma de perfeição. Então, por isso que Nossa Senhora está... Da em Ouro Preto, a primeira igreja que a gente chega assim à direita, não, tem São Francisco de Paulo. Logo em seguida, perto da Escola de Minas, tem lá a igreja de Nossa Senhora das Mercês e da Redenção dos Cativos. É uma ordem dos mestres de idades. Para frente. Desigualdade na igreja. Só sobre as ordens religiosas, só um parênteses. Essa semana um pastor presbiteriano, nós estamos aí perto da Reforma Protestante, e tem um pastor protestante chamado, entre aspas, Reverendo Nicodemos. E ele fez uma série de publicações acusando a igreja de várias coisas. E um dos pontos que ele falou é que, uma publicação no Instagram, ele vai dizer que as principais acusações de nós católicos contra eles é que eles são desunidos, né? Há mais de 60 mil seitas, etc. E ele quis provar o contrário. Ele quis mostrar que, na verdade, os protestantes são unidos e os católicos que são desunidos, que há divisões entre os católicos. E aí o sujeito é tão estúpido que ele, para justificar esse argumento, ele utilizou as ordens da igreja. Ele diz que a igreja é desunida porque existem várias ordens, aí citou lá beneditinos, cartuchos, etc., dizendo que isso era divisões dentro da igreja. E o protestante, ele, justamente lá na primeira revolução, ele já entrou com essa questão igualitária de acabar com essas ordens, são como que reflexos de Deus, né? Cada ordem observando uma regra espelha uma grandeza de Deus. E ele usou isso como argumento. Então, observando as ordens da igreja, essa desigualdade que há, acaba totalmente com a lógica protestante, de que deve o pastor ali estar no meio do rebanho como se fosse parte Ele mostrou que ele não sabe nada disso. Qual o nome dele? Completamente nulidade. Ele é tido como um sábio, tá? Dentro do meio protestante, ele é um super teólogo, assim, é referência. A respeitar até por católicos. Pode ser inteligente, mas é ignorante até quando chegou e parou. Não é inteligente, não. Não. Ele fiz quieto. Não entendeu? Não, esse pastor não. Eu falei que ele pode ser até inteligente, mas é ignorante a respeito da igreja católica. Totalmente. Totalmente. Ele é meu espírito. A igreja tem uma unidade de doutrina e uma variedade na forma de perfeição. Um é mendicante, o outro é cruzado, o outro é contemplativo. Mas ele tem uma unidade de doutrina. O protestante não tem unidade de doutrina. E a beleza católica, unidade na variedade. Variedade na unidade. É isso. A variedade, a desigualdade na igreja. São Tomás. O gênio de São Tomás. Ordens militares. Outra perfeição da igreja. Vamos abrir o leque aí. Aqui é um personagem, viu, Guilherme, que mereceria, naquele plano de se fazer pequenos comentários, ou lives, etc. Jean Parissot de La Valette, comandante da Ordem de Malta, que resistiu ao cerco. A resistência deles é absolutamente heróica. Absoluta. E não foram derrotados, hein? Um dia, não sei se seria possível, mas um dia a gente poderia fazer uma reunião para poder tratar a respeito dessas guerras, batalhas importantes.
O Cerco de Malta, quem quiser, eu posso. O catolicismo tem um artigo, 1 ou 2 artigos muito bons. A reunião de domingo, de manhã, a proposta é irmos tratando da RCR e dando atendendo o pedido do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Vocês peguem a RCR e atualizem a RCR. Atualizem, quer dizer, vamos... Por quê? Porque os exemplos... Estamos conversando isso na viagem, né? Ontem. Que pode parecer para uma pessoa, pode dizer, não, mas também a vaidade de querer atualizar a RCR. Então, veja, por exemplo, esse exemplo que o Dr. Plínio dá na RCR, do semi-contra-revolucionário. Ele aceita a tese de que a igreja deve ser unida ao Estado. Ele está falando isso em 59. O problema era bem mais candente do que hoje. Ele aceita, mas ele vive na prática como se isso não fosse uma coisa boa. Quer dizer, coisa não, uma coisa desejável de se restaurar. Pois, se você vai explicar o que é o semi-contra-revolucionário e dá para os jovens esta imagem, ele tem condição de entender? Ele não tem o quadro histórico dele, ele não tem um conhecimento histórico, ele não sabe avaliar esse exemplo que o Dr. Plínio deu. Só que quando o Dr. Plínio deu esse exemplo, o exemplo era cogente. Então, é preciso, se você vai ilustrar o que é um semi-contra-revolucionário, você tem que procurar uma imagem que é o jovem de hoje, ou a pessoa comum de hoje, entenda. Está sendo melhor do que o Dr. Plínio? Não, está cumprindo o que ele disse. É preciso ir atualizando a RCR, com os exemplos. Atualizando a doutrina, não. Os exemplos. Igualitarismo e ódio a Deus. Santo Tomás ensina que a diversidade das criaturas e seu escalonamento hierárquico são um bem em si, pois assim melhor resplandecem na criação as perfeições do Criador. E diz que tanto entre os anjos quanto entre os homens, no paraíso terrestre como nessa terra de exílio, a providência instituiu a desigualdade. Porque esse é o trecho doutrinário que o Dr. Plínio dá para mostrar o mal da igualdade e a beleza da desigualdade. A criação é desigual. Vou repetir, então, que disse lá o Evangelho. Tudo foi criado por ele e para ele. Essa desigualdade aqui da criação, ela foi preparando a ocasião histórica que nosso Senhor Jesus Cristo nascesse. O que a diversidade, né? O que é a diversidade aí? Já começa por aí. É o reino mineral, é o reino vegetal, é o reino animal. Aliás, tem também os 3 estados. No tempo que a gente estudava, eles falavam de 3 estados, né? Sólido, líquido, gasoso. Diversidade. A diversidade de quê? Das criaturas. Mas não é só diversidade. Elas são escalonadas hierarquicamente. Então, nós temos o granito, nós temos as pedras preciosas, nós temos semi-preciosas, temos as pedras preciosas, depois nós passamos para o reino vivo, que é superior aos seres brutos. Isso é que se chama escalonamento hierárquico. São bem em si, pois assim melhor resplandece na criação as perfeições do Criador. Pronto. A palavra diversidade, Sr. Marcos, é uma palavra talismã da Revolução. E qual é o verdadeiro significado? Desigualdade. Desigualdade. Porque aí está a coisa, exatamente, você pegou a palavra certa. Em 1959, a palavra diversidade não tinha o sentido que tem hoje. Não tinha. Diversidade ali era desigualdade. A variedade era variedade. Veja bem, os revolucionários só falam de diversidade.
diversidade sexual, LGBT, tal, uma diversidade. Por quê? Por que eles não falam de desigualdade? Eles não usam a palavra desigualdade. A diversidade, assim, ó, são vários. Não tem hierarquia entre eles, são vários. Senhor Marcos, a gente vê claramente que que a revolução faz um jogo com as palavras. Mas o Dr. Plínio ele deu um nome para isso, porque eles fazem? Sim. Qual o nome o Dr. Plínio deu para isso? É o que o Dr. Plínio chama lá de uma baldeação ideológica através de palavras talismã. Assim, duas palavras, não é? Na época do concílio ainda, o Dr. Plínio publicou um trabalho que foi distribuído a todos os padres e bispos do concílio, chamado A Liberdade da Igreja no Estado Comunista. Todos receberam. Então, esse livro católico progressista da Polônia, e o movimento, lá está o movimento dele, chamava Pax, tinha um outro movimento também. Ele escreve para a circulação dentro da Polônia de uma resposta ao Dr. Plínio. Essa resposta chegou ao Ocidente através de uma revista, que eu saiba, através da França. É sério. Bom, Dr. Plínio, então, aqui através do jornal Catolicismo, respondeu ao Zbigniew Tchaikovsky. O Zbigniew, o que faz? Escreve de novo. Aí o Dr. Plínio, quando chega a 65, no diálogo, o livro Diálogo, ele disse: eu notei que o Zbigniew, quando escrevia, me dizia o seguinte: o simples fato de nós estarmos dialogando já é um progresso. Aí o Dr. Plínio disse, fez o clique. Então, a palavra diálogo era esse ludus, esse jogo, entendeu? Vamos dialogando, estamos dialogando, o Dr. Plínio e eu estamos nos aproximando. Então, é o modo que eles usam, a Revolução usa as palavras talismã para levarem o público para onde eles querem. Aceitando o erro. Aceitando o erro. O diálogo é isso, até você começar a aceitar o erro lá. Ele estava dialogando, ele escrevia, o Dr. Plínio respondia. E quando o Dr. Plínio respondia, ele escrevia de novo. Então ele, um católico pró-comunismo, estava tendo um diálogo com o Dr. Plínio. Isso é positivo, na cabeça dele. Só que o Dr. Plínio disse, eu agora me dei conta. Essa é a manobra do diálogo contra a qual ele escreveu o livro. Bom, para frente. Aqui entra os limites da desigualdade, acho que você pediu. Tá. Revolução e contra-revolução. Eu vou ler. Que está definido. Ele defendeu a desigualdade, aqui ele está colocando agora quais são os limites. Os limites da desigualdade. Claro está que, de toda essa explanação doutrinária a favor da desigualdade, não se pode concluir que a desigualdade é sempre e necessariamente um bem. Os homens são todos iguais por natureza, que o Sr. Celso falou, e diversos apenas em seus acidentes. Ele vai explicar o que é. Os direitos que vêm, o que é aos homens, que eles vêm pelo simples fato de serem homens, são iguais para todos. Quais são esses direitos que são iguais para todos? Ele vai dizer: direito à vida, à honra, condições de existência suficientes, ao trabalho, à propriedade. Olha, o Dr. Plínio quis colocar aqui, não é só trabalho, não, ele quis colocar propriedade. Fez questão de dizer que o trabalho gera propriedade. A constituição de família e, sobretudo, ao conhecimento e prática da verdadeira religião. Esses direitos são fundamentais e iguais para todos. As desigualdades que atentem contra esses direitos são contrárias à ordem da providência. Veja bem, porém, dentro desses limites, existe, porém,
as desigualdades. Então, vem lá. Quais são as desigualdades? Acidentes. Não é essência mais. É um acidente. O que é o acidente que ele fala aqui? Talento, fortuna, virtude, beleza, força, família, tradição. Veja bem, isso não faz parte da essência que ele falou, da natureza humana. Então, nesses pontos que ele falou, etc., são outros. Aqui, essa desigualdade é que forma a sociedade. Senão, pega ali o tabuleiro de xadrez, põe aqui, tira a rainha, tira o bispo, tira o cavalo, tira não sei o que e tal, põe só peão ali dentro, entendeu? Pronto, virou a igualdade. Estas desigualdades que vêm da virtude, do talento, da beleza, da força, da família, são legítimas. Eu mostrei aqui a fotografia da Santa Baquita, né? Uma negra bonita, ela podia ser feia, mas ela era bonita, uma desigualdade. Está errada essa desigualdade? Porque é acidental. Ela é acidental. Ela não tem mais direito à confissão do que uma pessoa feia. Então, tudo o que nós fizemos até agora é um preâmbulo, é uma introdução, tudo que nós vimos, uma introdução para chegarmos aqui agora. Porque o que está ocorrendo atualmente, está terminando, é o sínodo da sinodalidade. Nós estamos procurando ver o mal que querem introduzir com a igualdade a propósito do sínodo. Também não a gente perde aí nos desvios tá bem? Para frente. Está aí. Igualdade na prática. Essa fotografia, como eu falei, são fotografias oficiais. Essa fotografia é do site do Vaticano. Não é de Folha de São Paulo, não é de New York Times, é do site oficial do Vaticano. O que é a impressão que ela te dá? Mais ou menos uma impressão de iguais, é uma reunião de iguais. Para frente. Uma coisa, voltando àquela foto lá que a gente viu sobre a abertura do Concílio Vaticano II, sim, a gente vê que mudou bastante, né? E ali no Vaticano II já estava bem, já desprovido de muita pompa já. Como mudou, exatamente. Pega aquela fotografia de lá e pega essa daqui. Você vai ter uma ideia, tá aí, põe uma ao lado da outra. Olha o título que a Universidade Jesuíta do Rio Grande do Sul, Unicinos, coloca. Sinodalidade não é apenas uma opção, não é apenas uma opção. É o único modo de ser da igreja. Para frente. Bom, aqui está. Os que frequentaram as aulas passadas aqui, no comecinho, conhecem esse slide. Esse slide é altamente ilustrativo. Foi desenhado com base na orientação do Dr. Plínio, nas reuniões que ele fez a respeito da ordem medieval. Eu acho que se nós pararmos aqui e não formos adiante, mas se entendermos aqui, essa montagem aqui, nós ganhamos um dia, ganhamos a reunião. Bem, do lado direito ali nós temos o quê? Aqui nós temos a pirâmide invertida defendida pelo Papa Francisco e por muitos outros. O povo recebe a inspiração do Espírito Santo. Essa inspiração precisa ser interpretada pelos bispos, pelos padres, e o Papa está aqui embaixo. Ele fala, essa concepção que está aqui, essa concepção é errada. O sínodo da sinodalidade é isso aqui. Bem, agora vamos ver quem que assistiu a essas reuniões passadas aqui? Você estava aqui, Pedro, quando veio? Tá bem. Olha o que o Dr. Pino colocou aqui no centro.
Romano Pontífice. Aqui está a hierarquia eclesiástica, aqui está a hierarquia nobreza e aqui está o povo. Esse povo aqui, eu vou repetir, é o povo que fez os vitrais. É o povo que fez os castelos, é o povo que fazia armadura. É o povo... Os intelectuais também, eu podia até falar isso, não estavam na nobreza, não. Não vou, só para passar, né? Nós já tínhamos visto aqui detalhadamente. Ela tem os patriarcas que estão, sobretudo, da Igreja Oriental Católica. Temos os cardeais, temos os arcebispos, os bispos, os cônegos, perfeito, os cônegos e os padres. Mesmo assim, o doutor Plínio diz que aqui dentro dessa ordem, ela tem a parte honorífica. O padre tem vigário e tem o simples padre, que é coadjutor. Tem os monsenhores. Tem o monsenhor. Então a igreja tem o nosso aqui de Belo Horizonte, né? Uma arquidiocese. Bem, então essa desigualdade. Depois, a desigualdade aqui na ordem social, não vou tratar, e a desigualdade dentro do povo. Sínodo. Senhores, as mulheres não são figurantes, mas um elemento dinâmico da missão. Quer dizer, não estão aqui. Todas são frases que eles que quiseram colocar oficialmente para dizer, ó, né? Tática é dinâmica. Dinâmica é empoderamento das mulheres. Para frente. E a conclusão da reunião. É a resposta que o Sr. de Foro deu aqui na reunião dele. Nós temos que ver isso como a igualdade revolucionária e como sendo a renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu separei aqui uns 4 ou 5 slides sobre o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, isso o Dr. Plínio chama atenção lá nos anos 40. É artigo lá para o Legionário. Lembra que essa aí é uma estátua espanhola, porque uma francesa nunca faz. Mas as modernas, eles tentam esconder tudo, né? Colocam nosso Senhor Jesus Cristo sem nenhuma cicatriz, né? Mas o ponto é esse. Vamos supor, chega na Semana Santa. Esse é o artigo do Legionário. Ele disse, se um fiel medita a Semana Santa, portanto, pensando no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo naquela época, e ele secciona e não vê que nos dias dele essas aberrações estão contribuindo para aquele sacrifício, para aquele sofrimento lá, ele diz que ele empobrece a meditação dele. Olha aqui, isso é uma explicação muito importante. Então a gente vai ver retrospectivamente. O sínodo está pesando ou não está pesando na paixão? Paixão não é só os verdugos, não é só Herodes, nem só Caifás, Anás, não é. Está certo ou não está certo, senhor? O do sínodo é um sofrimento muito maior. Aí que está a coisa muito maior do que, por exemplo, num esbirro daquele que estava executando. Maior. Sem comparação. E o doutor Plínio explica muito bem, porque se você não faz essa aplicação, sabe, a sua meditação ela fica pobre. Ela fica pobre, então ele sofreu aquilo lá, então vai desvinculado lá, quase que para frente. Então, essas imagens é para nos recordar o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E pensemos, então, nesse sínodo aí, empoderando as mulheres, e a pirâmide invertida. Por exemplo, a devoção à Nossa Senhora das Dores vai consolar Nossa Senhora. Faz bem pensar, ouviu? Para frente. Bom, que Nosso Senhor viu, isso é de fé, viu tudo. Viu tudo. Claro. Na Horta das Oliveiras, repassou. Veja, a paz
que ele tem aí a tranquilidade do dever cumprido. Esse crucifixo pode ser visto na nossa sede lá na São Paulo, para frente. É o mesmo. É o mesmo, só num destaque. O consumatum é esse. Nossa Senhora nos ajuda, todos nós, nessa hora em que a Revolução desdobrou o seu estandarte, ou seja, da igualitarismo dentro da igreja.